Recentemente, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos de idade, passou por um procedimento de saúde chamado trepanação, para drenar uma hemorragia intracraniana, resultado de uma queda que teve em casa. De acordo com o Ministério da Saúde, a queda é a segunda causa de morte em idosos. Aqui no Brasil, 10 mil pessoas com mais de 60 anos morrem por ano em decorrência de um tombo, por isso é importante ficar atento e nós preparamos uma reportagem. Há um ano, o Renato deu entrada no hospital com suspeita de alteração na pressão arterial. Eu senti uma pressão na cabeça, como se tivesse duas mãos apertando a minha cabeça, e senti a perna também não obedecendo aos comandos, a minha perna estava bem fraca, quase tomei tombo por conta disso, e meu braço esquerdo também, esse lado esquerdo. Eu procurei ajuda médica pensando que pudesse ser um problema de pressão. Os médicos constataram que ele estava com uma hemorragia craniana, que é um sangramento que ocorre na parte de dentro do crânio. E logo de madrugada eu submeti a cirurgia. Essa cirurgia, eu ouvi o médico conversando com a minha família, falando assim, olha, o Renato pode sair daqui morto, cego ou surdo. Neste mês, o presidente Lula passou pela mesma situação. Ele sofreu uma queda no banheiro da residência oficial e bateu a cabeça. Ele passou pelo procedimento de trepanação para retirar o sangue que se acumulou dentro de uma cápsula de 3 centímetros, entre o osso e uma das membranas, que formam as meninges, a camada dura mater. Os cirurgiões fizeram 2 pequenas perfurações e lavaram a área com soro. Depois, colocaram um dreno para remover o líquido acumulado na cápsula, que pressionava o crânio e provocava dores, mas sem afetar o cérebro. Numa outra etapa do tratamento, foi feita uma embolização. Um catéter, que é um pequeno tubo, é introduzido pela artéria femoral na perna e chega até a entrada da artéria da meninge, na cabeça. A artéria da meninge é obstruída pelo material cirúrgico, que é inserido por dentro do catéter. Ao fechar a artéria, o material cirúrgico impede a vascularização para a cápsula do hematoma. O objetivo é ajudar a evitar novos sangramentos. A hemorragia intracraniana, ela pode acontecer em vários compartimentos, né? Ela pode ser do aneurisma cerebral, que ocorre nessa região, mas na base do crânio. Ela pode ser dentro do parênquima, causada normalmente por pressão arterial não controlada, né? Hipertensão arterial sistêmica. E ela pode acontecer nessa outra parte, na convexidade, na região, no espaço subdural, devido a alguns fatores de risco. Ao longo do tempo, o paciente pode vir a ter perda de força, ou seja, ele pega um copo, começa a cair com mais frequência o copo, não consegue caminhar direito, arrasta o pé eventualmente, começa a ter quedas mais frequentes, né? O idoso principalmente, e ele também pode ter alteração cognitiva, né? Então, o vovô começa a ficar mais confuso, começa a falar coisa com coisa, à noite ele começa a ter mais alucinação, a se perder na casa, né? O caso do presidente acendeu um alerta sobre os cuidados que devem ser tomados, principalmente pelos idosos, para evitar acidentes domésticos. As quedas são mais comuns do que se imagina. Segundo o Ministério da Saúde, 70% dos idosos sofrem algum tipo de acidente em casa. É importante a gente sempre ressaltar e não considerar a queda como algo normal do envelhecimento, né? Muita gente acha, não, é normal, o idoso cai mesmo, né? Não. O idoso que cai uma vez, ele tem chance maior de cair de novo, né? Então, a gente fala que o maior preditor de queda é já ter caído uma vez. As quedas podem ser causadas por ambiente inseguro, doenças e outras situações. Fatores intrínsecos, né? Fatores do próprio idoso. Então, analisar doenças, então, por exemplo, Parkinson, demência, incontinência urinária, déficit visual, déficit auditivo, artrose, são condições clínicas que aumentam a chance de queda. É possível pensar em medidas para prevenir as quedas. Além de ter acompanhamento médico, cuidar bem da alimentação, é importante também fortalecer a musculatura, como esses alunos aqui dessa academia em Cuiabá, que são todos acima de 80 anos.
Os idosos, eles têm que fazer aulas de fortalecimento muscular para ganho de massa óssea, massa muscular, ganho de força e ganho de equilíbrio. Porque quando os idosos têm essa musculatura mais fragilizada, aí o risco de queda é aumentado. A gente tende a ficar muito parada. À medida que vai envelhecendo, a gente vai parando um pouco mais. Então, é necessário, isso aqui é muito necessário. Faz bem para a gente, para o corpo e para a mente. E se houver a queda, é importante procurar atendimento médico o mais rápido possível. Atendimento rápido. A pessoa, a partir do momento que ela sente alguma diferença no corpo, tudo assim, quanto mais cedo for acudido, a chance é maior de não ficar uma sequela, de não ter um problema posterior. Tem que procurar médico. Eu agora, então, eu tenho 2 datas de nascimento. O dia que está o registro do meu documento e a data que eu fiz a cirurgia, que eu nasci de novo. Porque com qualquer médico que você conversa, eles dizem que o meu caso era muito grave e eu tenho muita sorte de estar vivo e sem sequela, principalmente.